Dar de forma especial a todas as mães nesse seu dia e também a todos vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação social. Preside a esta celebração o senhor reitor deste santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Queremos também saudar os grupos de peregrinos inscritos para este dia: 7 grupos de Portugal, 5 grupos de Espanha e 2 grupos de Itália. Voltados para a imagem de Nossa Senhora, iniciemos a nossa celebração cantando alegremente. O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa fortalece a nossa fé com a terceira aparição de Cristo aos apóstolos e a pesca milagrosa. Mas a grande mensagem do referido Evangelho é esta: a pesca sem Cristo é inútil. A nossa pesca no mundo só alcançará êxito quando Cristo está presente, quando é Ele que preside. Pois na pesca das almas deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. Cantemos todos, pois o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, nós estamos a celebrar a Páscoa do Senhor. E por isso experimentamos esta presença de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado no meio de nós. A Eucaristia que estamos a celebrar é encontro com Cristo vivo. Preparemo-nos para este encontro. Temos, obviamente, algumas intenções presentes no nosso coração, antes de mais, aquelas que nos trouxeram hoje em peregrinação ao Santuário de Fátima, mas temos também algumas intenções comuns, como sejam o rezar pela paz, neste contexto difícil que vivemos, como seja o rezarmos pelos trabalhadores, neste que é o Dia do Trabalhador, como seja o rezarmos por todas as mães presentes e por todas as nossas mães. O primeiro domingo de maio é também o Dia da Mãe e por isso queremos ter as nossas mães particularmente presentes nesta celebração e ter especialmente presentes as mães que se encontram nesta Assembleia. Não deixemos também de rezar por todas as mães que são vítimas da guerra. Vítimas da guerra porque feridas ou mortas nos conflitos que afetam o mundo, mas vítimas da guerra também porque têm de lidar com a morte prematura dos seus filhos. Temos todas estas intenções presentes na nossa oração. Preparemo-nos para este encontro com Cristo ressuscitado que está no meio de nós, como afirmamos, e evoquemos a nossa condição de batizados. Invoquemos, irmãos, caríssimos a Deus Pai, para que o rito de expressão que vamos fazer reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para uma vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas, Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, exulta sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituída a glória da adoção divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos apóstolos, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Então, os judeus mandaram açoitar os apóstolos, intimando-os a não falarem no nome de Jesus, e depois soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor.
Preparastes-me para não descer ao túmulo. Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, e dai graças ao seu nome santo. A sua ira dura apenas um momento, e a sua benevolência a vida inteira. Ao cair da noite vêm as lágrimas, e ao amanhecer volta a alegria. Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim. Senhor, sede vós o meu auxílio. Vós convertestes em júbilo o meu pranto. Senhor meu Deus, eu vos louvarei eternamente. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos anjos que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram míriades de míriades e milhares de milhares, que diziam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E vi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro exclamaram: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Os 4 seres vivos diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Palavra do Senhor. Irmãos, o Evangelho será proclamado em português, espanhol e italiano. Com alegria, aclamemos.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa de comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 200 côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhe: Quem és tu? Porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se o amava, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, bem sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou:
segue-me. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes no recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, estamos a viver e a celebrar a Páscoa. E se no passado domingo o Evangelho punha diante de nós a figura do apóstolo São Tomé e as suas dificuldades em acreditar na ressurreição de Jesus, hoje fala-nos de Pedro, para nos guiar ao encontro do Senhor Jesus ressuscitado. O Evangelho começa por dizer que Jesus se manifestou outra vez. E mais adiante dirá, é a terceira vez que Jesus aparece, que se manifesta depois da ressurreição. Jesus manifesta-se outra vez, porque de facto a manifestação de Jesus ressuscitado não é um facto isolado. Podemos dizer, é realidade que faz parte do nosso dia-a-dia. Uma realidade sempre capaz de trazer novidade à nossa vida. O encontro com Cristo ressuscitado é sempre algo que está ao nosso alcance. Não por nosso mérito, mas por bondade do próprio Senhor que se faz presente. A grande questão é como reconhecê-lo, como reconhecer esta presença de Jesus nas nossas vidas. A frequência das referências à dificuldade dos discípulos em reconhecer Jesus depois da ressurreição pode esclarecer-nos. Pois Jesus ressuscitado não é reconhecível de forma imediata, como nos reconhecemos uns aos outros quando nos vemos. Mas esta presença de Jesus ressuscitado é reconhecível através dos sinais, sobretudo o sinal da sua palavra, essa palavra que guia e orienta os discípulos
e os conduz a uma pesca miraculosa, e o sinal da Eucaristia, evocada no Evangelho pela refeição e pelos gestos de Jesus. É Jesus que prepara a mesa para os discípulos, que tomam o pão, que o distribui. Estes são os dois sinais por excelência para reconhecermos a presença do ressuscitado. São os dois meios por excelência para o encontro com Cristo hoje: a Palavra de Deus e a Eucaristia. E quando nos reunimos, como agora, para escutar a Palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia, reconhecemos a presença de Jesus. Aliás, esta foi a certeza que afirmamos no início desta celebração, dizendo que o Senhor Jesus está no meio de nós. À saudação, o Senhor esteja convosco, foi isto que nós respondemos: Ele está no meio de nós. Nós acreditamos que Jesus está aqui no meio de nós. Mas o Evangelho não nos indica apenas estes meios para o encontro com Cristo vivo. Sublinha também o quanto nós precisamos da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Os discípulos trabalharam toda a noite e não pescaram nada, porque Cristo não estava com eles. É na presença dele que as redes se enchem. A nós hoje o Evangelho vem dizer-nos que uma vida longe de Cristo é uma vida estéril, que os nossos esforços sem Cristo são ineficazes, porque é Jesus Cristo que nos indica os caminhos a seguir, que nos diz para onde devemos lançar as redes. É Ele que nos prepara a mesa quando estamos desanimados ou precisamos de recuperar as forças. A pesca é símbolo da missão que Jesus confia aos discípulos, da missão que Jesus confia a cada um de nós. De facto, somos chamados a sermos pescadores de homens. É também da ineficácia de toda a missão da Igreja, se Cristo estiver ausente, que nos fala o Evangelho. Podemos esforçar-nos imenso e dedicar todas as horas do dia ao esforço por tornar o mundo um lugar melhor. Mas se Cristo não estiver presente, se não escutarmos a sua voz, se não estivermos atentos à sua palavra, se não confiarmos na sua ajuda, os nossos esforços serão ineficazes, serão inúteis. O Senhor Jesus ressuscitado, que aqui nos reuniu, prepara-nos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, para nos dar forças, para guiar os nossos esforços para fazer o bem, para nos ajudar a enfrentar o cansaço, o sofrimento e os momentos de desânimo. É isto a Eucaristia. No encontro com o Senhor ressuscitado, o Evangelho diz-nos também que a única pergunta que Jesus nos faz, como fez a Pedro, é se o amamos. Jesus não pergunta a Pedro se está arrependido de ter negado conhecê-lo. Jesus não pergunta a Pedro se está arrependido de o ter abandonado no momento da prisão, condenação e morte. Jesus, a Pedro, pergunta apenas se o ama. E diante da tríplice resposta de Pedro, Jesus confia-lhe a sua missão e diz-lhe: segue-me. São João da Cruz dizia que no final da vida seremos julgados pelo amor. E de facto, é só isso que importa. É só isso que Jesus pergunta a Pedro e nos pergunta a nós: se o amamos.
se desejamos a sua presença, se estamos disponíveis para o amar nos que estão ao nosso lado, que precisam da nossa ajuda e com quem convivemos. O Senhor vem ao nosso encontro e a única coisa que nos pede é este amor, como a Pedro. Caros peregrinos, saibamos reconhecer a presença do Senhor ressuscitado na mesa da palavra e na Eucaristia. Procuremos esta presença. Peçamos ao Senhor ressuscitado que esteja sempre conosco e à imagem dos santos pastorinhos de Fátima, manifestemos-lhe em cada momento o nosso amor. Irmãs e irmãos, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós almas da nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Tornou a vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, E procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou aos profetas. creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemos para Jesus o nosso olhar e peçamos-lhe que dê coragem aos que trabalham pela Igreja e aos que sofrem humilhações pelo seu nome, cantando com confiança e alegria. A quem Jesus pede que o ame, pelas ovelhas e cordeiros que ele apascenta, pelos bispos que com ele seguem a Cristo, oremos. Pelos que semeiam a palavra e lançam as redes, pelos que obedecem a Deus antes que aos homens e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, oremos.
pelos homens públicos, construtores da paz, pelos que têm poder e procuram servir bem, e pelos povos que anseiam por mais pão, oremos. Pelos que estão presos por amarem a justiça, pelos que sofrem por dizerem a verdade, pelos que são perseguidos por falarem de Jesus, oremos. Pelos jovens que participam nesta Assembleia, pelas crianças que vão receber o pão da vida, pelos adultos a quem Jesus pede que o sigam, oremos. Senhor Jesus, ressuscitado, que nas margens do mar da Galileia preparastes a refeição para os apóstolos, partilhai conosco o vosso amor e conduzi-nos ao festim da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que tuas mãos deste sacrifício, para a glória do teu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caros irmãos, é chegada a hora em que o Senhor nos convida à mesa preparada por Ele próprio. Vinde comer. Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
A vida retomou seu ritmo para os apóstolos. Reencontraram a sua profissão, seu barco e as redes, mesmo se a vida já não é como antes. Viram o ressuscitado. Ele apareceu-lhes, reencontraram-no, e o Espírito foi derramado sobre eles. Mas a passagem do ver ao reconhecer não é evidente. João, já diante do túmulo vazio, viu e acreditou. É necessário o seu ato de fé proclamando: é o Senhor, para que Pedro se lançasse à água para a pesca. Depois da pesca milagrosa e da refeição com Jesus, Cristo vivo e ressuscitado, os discípulos não têm mais a necessidade de perguntar quem Ele é. Eles sabem que Ele é o Senhor, pois o reconheceram ao partir o pão. Cantemos.
O diálogo final de Jesus com Pedro chama-nos a atenção para a dimensão essencial do discipulado: seguir o Mestre e amá-lo muito. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo seu amor por nós. Demos graças porque eterna é a sua misericórdia e digamos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Cantemos os louvores do Senhor. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, um pouco da vossa atenção para os avisos do santuário. Na próxima quarta-feira, 4 de maio, acontecerá a visita temática à exposição temporária Rosto de Fátima, às 21h15, sobre o tema Os Rostos dos Papas em Fátima, orientada por Aura Miguel, no convívio de Santo Agostinho, na Basílica da Santíssima Trindade. No dia 7 de maio, devoção dos primeiros sábados, o seguinte programa: às 11 horas a missa na Basílica da Santíssima Trindade, às 14 horas a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, e às 15 horas meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. Próximo domingo, dia 8, acontecerá o segundo encontro na Basílica deste ano pastoral, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pelo padre Renato Pereira sobre o tema Mensagem de Fátima como itinerário para viver na luz que é Deus, seguida de um momento musical pela organista Silvia Vicente e poesia com Sandra Bartolomeu. Diariamente, na Capelinha das Aparições, às 21h30, acontece o Rosário, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade,
em interpretação em língua gestual portuguesa. Caros irmãos, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. O presidente, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros irmãos e irmãs, o Senhor preparou para nós a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, nas quais nos saciamos. Que agora saibamos testemunhar este encontro com o Senhor, reconhecê-lo presente nas nossas vidas e capazes de manifestar o nosso amor. Desejo-vos a todos um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.